Olá para você, mais uma vez eu agradeço por você estar aqui no nosso programa Esportacular. Eu começo o programa de hoje de uma forma diferente de todas as outras que geralmente eu começo. Eu começo mandando um abraço para diversas regiões do Rio, desejando boas-vindas para você que é novo, ou até mesmo para você que não é. Só que hoje o nosso programa está diferente. Diferente porque faleceu no último sábado, aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos. Silvio Santos é o pai da TV brasileira, ele é o rei da comunicação no Brasil e é um dos maiores no mundo. A partida dele, para mim, que sou formado em jornalismo, tenho ele como ídolo, foi muito forte, foi um impacto de fato. Então, eu, juntamente com os amigos aqui, juntamente com a produção, resolvemos fazer essa homenagem logo na abertura do programa, porque é impossível não lembrar do Silvio Santos quando se trata de comunicação. E eu tenho certeza que se nós estamos aqui hoje, foi porque houve uma mudança gigantesca na TV brasileira, e essa mudança passou para a internet, moldou a internet, e essa mudança com certeza chegou também graças ao Silvio Santos. Então fica aqui as nossas singelas homenagens, os pêsames aos fãs, aos familiares, às pessoas que sempre gostaram muito do Silvio. E o Silvio é o personagem eterno. O Cenoura Bravanel foi enterrado no domingo, mas o Silvio Santos nunca vai morrer. E o sentimento de emoção que fica, o sentimento de luto que fica, é comum porque nós lembramos das pessoas que partiram, dos nossos familiares, dos nossos avós, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que nós nos reuníamos nos domingos para acompanhar o Silvio Santos. Então, o Silvio ele fez parte de muitos momentos de alegria, de muitos momentos de tristeza, de muitos fins de final de semana, para iniciar uma nova semana. E era maravilhoso encerrar o fim de semana com o Silvio Santos. Então, como fã, fica aqui os meus pêsames aos familiares, às pessoas que admiram o Silvio, e agradecer por tudo o que ele fez na comunicação no Brasil, na TV brasileira e também na internet. Vá com Deus, Silvio, ou melhor, Cenoura Bravanel, que o Silvio é eterno. Então, com essa homenagem, eu começo o programa Esportacular de hoje. Bom dia, Jorel. Bom dia, Breno. Bom dia, Luiz. Bom dia, Brasil. Vamos que vamos. Bom dia, Luizinho. Bom dia para os espectadores. Para mim, só dia. Para ele, só dia, já já nós vamos falar por quê. E ainda nesse clima de homenagem ao apresentador Silvio Santos, ontem aconteceu o Clássico Silvio Santos, já batizado com o nome dele, Clássico Silvio Santos, porque o Silvio era tricolor no Rio de Janeiro e era corintiano em São Paulo. Ele sempre gostava de afirmar isso. E calhou que ele foi enterrado no domingo e teve o Clássico Silvio Santos entre Corinthians e Fluminense no domingo. Só que foi um clássico muito fraco, um clássico que a gente não esperava que fosse o resultado que foi. 0-0, um jogo muito diferente do que a gente esperava. O que você acha que aconteceu, Luizinho? 0-0, um jogo pacato, calmo demais? Ou realmente não teve o que desenvolver ali, porque eram dois times fracos no campeonato? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O jogo, como você mesmo falou, foi muito trucado. Eu vi o primeiro tempo completamente, vi que o Corinthians tentou tomar as rédeas do jogo. Teve uma jogada com 1 minuto de jogo do Pedro Raul, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida, que ele ia sair cara a cara com o Fábio. O cara dá um puxãozinho nele, que é um puxão normal de futebol, não é desequilíbrio, ele já logo para. Então, tipo assim, ele desistiu da jogada. Ele tentou cavar. Poderia até ter sido falta ou não, mas ele desistiu da jogada. Foi até que eu comentei, se ele continuasse, caísse, alguma coisa do tipo, mas ele só para. Eu acho que o juiz fez corretamente em não marcar. E acredito que podia até rolar um papinho ali nele pra... joga futebol, vai jogar, mas ainda achei que o primeiro tempo o Corinthians tentou
Abriu o placar, não conseguiu, jogo muito ruim. No segundo tempo, no final do jogo, o Fluminense teve uma chance de ouro, uma bola alçada na área, se não me engano foi os 50, foi no finalzinho mesmo. O Lima, que tinha feito o gol contra o Grêmio, podia muito bem ter chutado aquela bola de primeira, ele tentou dominar, então... E no segundo tempo ficou um jogo muito, muito feio, muito plástico, não era o que a gente esperava mesmo, não. Isso aí reflete a situação dos times na tabela, né? Isso aí a gente vê que são dois times abatidos psicologicamente e é aquela situação que a gente vinha falando, né? Vai chegando um momento no campeonato que a gente vai ver se os jogadores vão ter força para sair dessa situação. E não estão demonstrando. Ainda creio que o Fluminense não vai cair, mas o jogo de ontem mostrou o porquê os times estão lá embaixo da tabela, né? Exatamente. O Fluminense não mostrou... Na verdade, o Fluminense até teve um lance bastante importante no jogo, que o Neneca fez uma baita defesa, né? Sim. Eu acho que foi o lance de mais perigo em todo o jogo ali. É. Mas o Fluminense, tanto quanto o Fluminense, tanto quanto o Corinthians, eles pareciam que não queriam jogar, sabe? Estavam ali só para cumprir tabela, só que a posição deles, né, Jorel, não é uma posição nada fácil Nada agradável. para quem só quer cumprir tabela. E tipo, é aquela situação que a gente vai falar daqui a pouco, né? O Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, mesmo tendo jogos durante a semana importantíssimos de Libertadores, entraram com o time titular e buscaram o resultado, né? O Fluminense e o Corinthians, eles deram mais mescla ainda nos seus times, mas a situação do brasileiro é totalmente diferente desses outros times que entraram com o time titular. É pior pra eles e eles mesclaram. Os times que poderiam muito bem mesclar, entrou com seus titulares. Agora, os times que tá numa situação ruim, não pode mesclar, mesclou. Então a gente observa que o Corinthians e o Fluminense, eles não tem um parâmetro assim, não espera muita coisa do brasileiro. Estão com a pretensão muito Isso baixa. aí. Eles já estão jogando a vida mesmo pra Libertadores, pra conseguir alguma coisa maior. E brasileiro já sabe que no máximo é uma Sul-Americana ali. Mas a briga é pelo rebaixamento mesmo. O Fluminense está em 18º, teve a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento mais uma vez, porém, mais uma vez, deu mole, dessa vez empatando o jogo. Está com 21 pontos, 18ª posição. Logo abaixo está o Cuiabá com 18 pontos e em 20º está com 15 pontos apenas o Atlético Goianiense. Acima tem o Vitória também com 21 pontos e o Corinthians com 22, ou seja, se ganhasse do Corinthians, escapava da zona de rebaixamento, ainda avançava, abria uma margem em cima do Corinthians e acabou dando mole. Esse lance do Pedro, né, foi um lance muito estranho que aconteceu ali. Não sei se ele ficou inseguro de realmente chutar pro gol e ser criticado por isso, então é melhor garantir uma falta, um pênalti ali para marcar. Mas vocês acham que foi falta aquele lance ali? Como eu falei, né? Foi fora da área, obviamente, também. E o Pedro Raul não é um jogador de velocidade, mas ele já tinha postado o corpo na frente do companheiro. Foi como eu falei, eu acho que até se ele tentasse continuar a correr, se desequilibrasse, caísse, talvez ele até conseguiria marcar uma falta e ia ser expulsão. Mas eu acho que o contato, quando houve, ele já parou muito rápido. Ele teve uma vantagem nesse lance, né? Ele já logo desistiu. Sei lá, eu achei muito estranho. O Pedro Raul, ele tava com a vantagem ali e o árbitro fez certo. Deu a total condição ali, ele ia sair de cara. Mas só que é a malandragem do jogador brasileiro, né? Ele quer sempre cavar uma falta e ali era uma falta que, se fosse dada, teria que expulsar o jogador do Fluminense. E 1 minuto de jogo também. Dificilmente o cara ia expulsar o cara com 1 minuto de jogo. Isso aí. E o Pedro Raul... Sem ser uma entrada assim muito forte, perigosa, né? E o Pedro Raul a gente conhece, né, desde Vasco ali, e a gente sabe que não... Desde da época do Vasco não vem tendo uma boa... Ele não sabe finalizar ou desaprendeu, porque quando joga em time pequeno, fazia gol a jogou bem no pampa, né? Juventude, né? Aí jogou bem também, não é pequeno, mas jogou bem no Botafogo. Mas depois parece que desaprendeu a jogar bola. Não sabe finalizar, não tem mais... É o psicológico dele que já está totalmente abalado ali. Ele tem que fazer uma terapia, digamos assim, porque... Realmente é um bom jogador, tem tamanho, sabe prender a bola, sabe fazer o pivô, mas não tá sabendo matar, finalizar as jogadas.
acabar de fato com o jogo e decidir o jogo. É né? isso aí. Engraçado que ele foi um destaque do Corinthians, pelo menos no campeonato, antes dele ter sido comprado. Então o Corinthians até, viu uma pequena esperança ali, mas parece que foi contratado oficialmente pelo Corinthians, né? Não somente o empréstimo. E a partir dali resolveu não jogar mais bola. Desandou. É tipo o Yuri Alberto também, né? Sim. Um excelente jogador, mas que vive quase um ano de uma fase péssima, né? Péssima, é. Bom, o próximo jogo do Fluminense é contra o Grêmio na Libertadores. Vai passar, ô Jorel? Não acho que vai passar, não. Não passa? Não. E você, Luizinho? Eu também acho que o caldo desandou aí, né? Tentaram poupar, mas como eu falei, já falei antes, o Renato ele é muito copeiro. Eu tenho certeza que ele vai vir pra esse jogo pra catimbar tudo que tiver que catimbar. E o Grêmio ainda tem a vantagem. O Fluminense vai ter que sair, porque é o time que vai ter que correr atrás do resultado. Então, e o ataque ali do Grêmio tem uns jogadores velozes. Então, eu acredito aí que esse jogo deve ser um empate aí. No máximo, o Grêmio deve pegar essa classificação. Esse jogo vejo como o jogo da semana passada de Juventude e Fluminense. Vai ser um time que o Fluminense vai ser aquele time que vai ter que sair para buscar o resultado, tem que sair, é obrigação, e vai abrir as brechas no meio-campo e na defesa, aonde o Grêmio tem tudo para definir o jogo. E pra você, qual vai ser o placar, Jorel? Eu acredito no empate com gols, 1-1, 2-2. Acredito que vai ser um jogo de bastante gols. E você, Luizinho? 1-1. 1-1? Então, os dois aí apostando no empate entre Fluminense e Grêmio, que acontece amanhã às 7 horas da noite, pelas oitavas de final da Libertadores, agora valendo vaga para a próxima fase. É um jogo totalmente decisivo. É um jogo aqui no Maracanã para decidir o que vai ser feito na próxima rodada da Libertadores da América. Bom, agora mudando de assunto aqui, vamos falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama que empatou com o Criciúma. Quem acertou o placar foi o Jorel. O Jorel apostou no empate sendo vascaíno. Luizinho disse que seria 2-1 Vasco, quase acertou. Só que o Vasco deixou escapar um empate ali. Eu quero saber de vocês o seguinte. Foi um jogão pro Vasco da Gama? Foi um placar justo fora de casa? Ou o Vasco, de fato, merecia sair com a vitória de lá? O placar, no decorrer da situação, teve a parte da justiça, da injustiça, teve diversas formas de pensar. No início do jogo ali, o Criciúma foi pra cima, jogando em casa, amassou o Vasco ali. E com 5 minutos, o Bozelli fez o seu primeiro gol ali no jogo. Aí, após esse gol, o Criciúma retrancou teu time. E o Vasco começou a sair e ter mais oportunidade. Aonde veio aquele golaço do David. E depois, no final, nos acréscimos do primeiro tempo, o Ryan faz o segundo gol do Vasco e dá a virada pro time carioca, né? O nosso Vascão. Aí o segundo tempo já foi um segundo tempo apático dos dois lados. Não teve... Foi um jogo muito trucado, ninguém queria jogar, um jogo muito feio. O Vasco, ele no início do primeiro tempo, errou muito passe de bola ali. O Payet estava nervoso, foi o melhor do Vasco ali, na minha opinião, mas estava muito nervoso, estava errando muitos toques na bola ali, estava fazendo umas jogadas meio estranhas, né? Mas quando ele começou a se acertar, aí foi aonde deu a cara nova ali, aonde o Vasco amassou o Criciúma e virou o jogo. Mas o segundo tempo foi um jogo muito faltoso, sem muitas oportunidades. Léo Pelé, mais uma vez, não tem como deixar Léo Pelé como titular. Pode pegar um moleque lá do Sub-20 e botar no lugar dele que vai fazer toda a diferença. O primeiro gol foi erro do Léo Pelé, e aí vem o segundo tempo, me perde aquele gol de cara. Inadmissível aquilo ali para um jogador do tamanho gigantesco que é o Vasco da Gama. Não existe aquilo ali. E aí, no final de todo o jogo, acontece sempre o quê? O Vasco tomar um gol no final do jogo. É sempre, desde o ano passado, a gente vem convivendo com isso. Pode botar ali, 45 minutos do segundo tempo, o Vasco consegue tomar sempre o gol do empate ou da derrota. É inacreditável isso. E quase toma virada ainda. Ô Luizinho,
o Vasco, ele de fato foi pra lá esperando um empate, porque o Criciúma não tá bobinho nesse campeonato, tá realmente diferente das outras vezes que veio no Campeonato Brasileiro, tá um pouquinho longe da zona de rebaixamento, não tão longe, que assim, a gente sempre vem falando aqui porque o campeonato tá muito embolado ainda, mas com uma distância considerável, diferente de outros clubes grandes, inclusive. Você acha que o Vasco ficou tranquilo com esse resultado ou podia ter sido muito diferente pro Vasco da Gama? Não, tranquilo não. Como o Jorel falou, o Léo Pelé perdeu a chance magistral no segundo tempo. Se abre ali 3-1, Era a vitória. eu acho que o Criciúma ia ficar muito... A emoção ia tomar conta. Desestabilizar total ali. Ia desandar, porque foi 1 minuto de jogo, se não me engano. Foi bem no começo Foi. mesmo. E foi um gol surreal de ser perdido mesmo. Um gol de... Camisa complicado, dele, mas é aquele negócio. O jogo começou, como o Jorel falou, o Criciúma foi bem, foi pra cima, tá em casa, fez o que tinha que fazer, como manda. E o Bolazzi aí, né, cara, tá acabando, virou que é carrasco do Vasco, né? E ele é bom, cara. Infelizmente, ele é um jogador bom, só que ele tava cansadíssimo no segundo tempo. Só que, vamos lá, vamos destacar também o segundo gol que ele faz. Pô, ele tem uma amplitude no pulo que é absurda. Ele pulou muito alto para alcançar aquela bola de cabeça. Eu até comentei na hora com o meu cunhado vascaíno lá, eu acho que o Léo Jardim, ele tentou de mão trocada, a bola que era para ele ir com a mão, ele tentou trocar, mas realmente foi uma bola muito difícil. Empate fora de casa não é pior das coisas, Pela né? circunstância que foi. Exatamente, mas Vasco ficou com o sabor da vitória aí engasgado, né? E quando quem tá marcando o Bolazzi nesse gol de cabeça é o PH, né? Então o técnico me bota o Maicon no final, um jogador alto. Para marcar o Bolazzi, creio eu. E quem tava no momento era um jogador baixo, que joga pelas laterais. Então assim, totalmente errado ali, o Vasco perdeu pro Vasco mesmo. O próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Atlético Paranaense no dia 26/8, ou seja, tem 6, 7 dias aí para de novo colocar a cabeça no lugar e vir com uma força em cima do Atlético Paranaense, porque esse jogo vai sim em São Januário. Então tem uma segurança maior para o Vasco, depois contra o Vitória no dia 1º de setembro. Então o Vasco tem 2 times aí. O Vitória joga fora de casa, só que aqui, contra o Atlético Paranaense, tem uma grande chance de vencer e aí sim dar um salto um pouco maior na tabela do Campeonato Brasileiro. Aquela situação que a gente vem falando direto também. Poderia ser um jogo para, se ganha ontem, alavanca e já dá voos maiores. Mas ainda estamos próximo da zona de rebaixamento, mesmo estando na metade da tabela. Então, assim, ainda continua difícil. Não podemos deixar de olhar a parte de baixo ainda. Agora vamos falar sobre o Botafogo, o Flamengo que perdeu por 4-1 no Newton Santos. Foi um jogo, o Luizinho tá até na ponta hoje, ele tava atrás aqui da camisa do Botafogo. Bota o Jorá aqui, ó. Ele tava nessa posição, aqui atrás dele tava a camisa do Botafogo. Ele, não, me troca de posição que eu não vou ficar atrás, na frente da camisa do Botafogo, e a gente respeitou a decisão do nosso flamenguista. O Flamengo perdeu por 4-1 em um jogo horrível pro Flamengo e mais um jogador saiu lesionado. Eu vou começar em você, Luizinho. Eu quero saber o que houve com o seu Mengão. Como torcedor, se eu for falar tudo que eu quero falar aqui, é uma hora falando, mas vamos pela lógica padrão. Sim, o Flamengo tá com vários desfalques e tal, isso é normal, novidade pra ninguém, mas eu ainda acho que o time que entrou em campo, se fosse melhor trabalhado, poderia sim ganhar aquele jogo, porque o final do primeiro tempo acaba com o Carlinhos saindo basicamente cara a cara com o goleiro. Se ele acerta aquele chute, ele faz o gol. O Flamengo ia pro intervalo com 2-1. Talvez acho que até o Tite pensaria diferente, vamos dizer assim. Mas acho que... vamos partir pelo princípio lógico. A Arrascaeta se machuca muito rápido. Você tem jogadores no banco ali. Por exemplo, o De La Cruz estava no banco. Depois o Tite deu uma entrevista falando que o De La Cruz pediu desculpa a ele porque não teve como ajudar o clube naquele jogo. Então você estava no banco pra quê? Eu acho que o jogador que tem que estar na relação ali, irmão, ele tem que estar preparado para entrar. Então assim que o Arrascaeta saiu, é o principal jogador do Flamengo que tá no banco, era o De La Cruz, era para ele entrar.
Se ele não pode jogar, por que ele tava no banco? Botava um moleque da base que pode ajudar. Beleza, pra mim ele já foi um erro. É contar com a sorte, né? É, já foi um erro. O Botafogo foi pra cima, fez o dever de casa, abriu o placar. Flamengo, Léo Ortiz achou um passe lá sensacional. Deixou o Bruno Henrique na cara do gol também, categoria, cobriu o goleiro. Empatamos o jogo, o Flamengo começou a equilibrar. O time do Botafogo insano, muito bom, mais uma ótima partida do Luiz Henrique. Sensacional, Almada também jogou muito bem. Savarino também fez um ótimo jogo. Mas assim, acabou o primeiro tempo, o jogo estava equilibrado. Os dois times ali brigando. Como eu falei, o Flamengo teve a chance sensacional no final, mas não foi feliz. Quando me começa o segundo tempo, ele entra com um volante da base. Aí é o que eu falo. Pra que fazer isso com o cara? O moleque não é mau jogador, o Everton é bom jogador da base. Só que ele vai sempre ser lembrado com a substituição errada. Porque ele tirou o Gerson, que era um jogador que estava agredindo o ataque, pra botar um volante. O Botafogo fez o quê? Meteu mais atacante no jogo, filho. Entendeu? Aí beleza, na segunda janela de substituição que ele tem pra fazer, ele me entra com mais um zagueiro e um Varela, lateral direito, na esquerda do Ayrton Lucas. Ou seja, recuou o time mais ainda. O Botafogo fez o quê? Colocou mais atacante. Aí pro final de tudo, quando já tava 3-1 pros caras, ele bota o Lohan. Ah, meu irmão, o que você fizer aí deu. Por que quando você não tirou o Gerson no intervalo, você não já entrou com o Lohan logo? Pra atacar o ataque. Tinha Lohan, Chola, Matheus Gonçalves no banco. Então, tipo assim, é chovendo molhado, ficar reclamando da diretoria. A gente sabe que o Flamengo tem pecado em contratações, não esperava isso tudo de lesões aí. Mas eu acho que o treinador teve culpa nessa derrota aí também. E você, Jorel, você acha que... Você tá feliz? Na minha época lá de moleque, 4x1 era capote, né? Era 4x1 era capote. Mas você acha que foi um jogo merecidíssimo pro Botafogo ou o Flamengo que de repente desandou e viu o Botafogo passear? Não, o Botafogo tem total mérito nessa vitória. Desde o início. Desde o início ali. O primeiro tempo ainda foi equilibrado. O jogo foi lá e cá, foi um jogo bom ali. Até pro Flamengo conseguiu equilibrar ali, né? Mas no segundo tempo, o Flamengo foi engolido pelo Botafogo. Tem um jogador até que entrou no segundo tempo ali aos 28, 30 minutos, Matheus Martins, né? Martins. Ele Martins ainda fez 2 gols pelo Botafogo ali, foi uma contratação nova. Cara. Então, é o que a gente vem falando. As contratações que o Botafogo está fazendo, tá surtindo efeito. E tá fazendo toda a diferença pro Botafogo nesse ano. E o Rossi ainda pegou um pênalti, né? Poderia ser pior aí. ainda. A Almada perdeu ali. Perdeu. A galera falou que ele meio que deu uma escorregadinha ali, né? Uhum. Mas eu acho que ele foi mal na bola pra bater. O Rossi defendeu o pênalti e ainda teve um gol anulado. Teve esse lance. E a bruxa ainda tá solta. A Arrascaeta, não sei não. Eu acho que não... Pra Libertadores, tem que talvez ver não se volte. tá bom pra Libertadores aí. Pra Menos Libertadores. um, né? Então, assim, o Flamengo tá perdendo todas as peças principais do elenco e agora sim a gente tá vendo que, como a gente vem falando, né? É o Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores, é a agenda da CBF que eu acho que é o total e crucial para os jogadores. Tem que ser feito alguma coisa nessa tabela de CBF, porque tá ficando muito pesado para os jogadores brasileiros. E agora a gente vê, mas como o Luiz falou, né, do Jorge Jesus na semana passada, mas se a gente observar também, foi um ano atípico, né? Que um ano que realmente lesões foram poucas ali no Flamengo. Mas que em clube algum do Brasil consegue repetir aquele ano do Jorge Jesus. Então é isso aí. Vamos ver como que o Flamengo vai se reinventar para botar as peças de reposições à altura desses jogadores que estão fora, né? Nós tivemos um pequeno problema com a nossa câmera aqui, por isso que ficou focado em mim, mas você entendeu muito bem o que o nosso amigo Jorel quis dizer. O Flamengo está em quarto no Campeonato Brasileiro agora com 41 pontos, tem um jogo a menos, só que talvez esse jogo a menos não vai fazer tanta diferença, mas assim, podia ter feito se tivesse ganhando do Palmeiras, e agora pelo menos empatado com o Botafogo, mas isso não aconteceu. O Botafogo viu até um certo tempo ali do primeiro tempo o Fortaleza alcançando o primeiro lugar, mas aí sim conseguiu embalar e conseguiu fazer
4 gols. Agora a classificação está em primeiro lugar o Botafogo com 46 pontos, que joga contra o Bahia nesse domingo agora, às 4 horas da tarde, se eu não me engano. Depois vem o Fortaleza com 45 pontos, o Palmeiras com 41 e o Flamengo também com 41, ou seja, empatados ali em pontos. Então, a situação para o Flamengo está um pouco mais complicada e agora entender o que o Tite quer fazer aí e qual campeonato ele está focando, que me parece que é na Libertadores. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Próximo jogo é contra o Bolívar. Quero saber de você, Luizinho, o placar contra o Bolívar. O Botafogo eu não vou nem falar, porque ainda tá longe, a gente fala na próxima rodada aí. Cara, se tratando do Bolívar, eu vi muito flamenguista falando que, pô, já perdeu de 4 pro Botafogo, imagina na altitude. Cara, eu sou torcedor flamenguista, o que eu tenho pra falar é o seguinte, a altitude é um perigo mesmo, completamente, A gente sabe, só que o que eu tenho pra falar é o seguinte, o time do Botafogo é infinitamente melhor do que o do Bolívar. A realidade é essa. Todos os jogadores do Botafogo são melhores que os jogadores do Bolívar. Então, tipo assim, perdeu de 4-1 pro Botafogo, vai perder de muito lá. Não acredito nisso. Mas fica aquela questão aí de que a gente falou, muita lesão, não vamos saber, já sabe que o Pedro, o Gabriel, Vina, Cebolinha estão fora, a Arrascaeta não se sabe ainda qual vai ser o motivo, se ele vai estar fora também. Pedro não sabe se vai voltar, Gabriel. Não, Pedro, Gabriel, tá tudo fora. Pedro, Gabriel, Cebolinha, Vina, tudo fora desse jogo aí. Possivelmente vai ser o último jogo do Wesley e do Fabrício Bruno também, então... Tem que saber como que o Dela Cruz vai entrar. Exatamente, infelizmente ele vai ter que ser o cara desse jogo aí. Já que pediu desculpa por não ter entrado agora, ele vai ter que ser o cara que vai ser o mágico daquele time ali. Mas acredito que dá pra classificar sim. Hoje difícil, vou ser tranquilo, vou botar o empate aí nesse jogo aí 1-1, porque na altitude os caras vão vir pra cima, mas vou 1-1, Flávio. E você, Jorel? Com todos esses desfalques que o Flamengo tá tendo, eu acredito que vai ser 1-0 Bolívar. Acho que o Flamengo tem chance de ser derrotado na altitude. Então você acha que o Flamengo pode ser desclassificado? Não creio que vá ser desclassificado. 1-0 o Flamengo. 1-0 ainda dá o Flamengo. Flamengo. Mas corre o risco. Esse risco é muito pouco, deve ser uns 5% aí, mas tem total risco aí de ser... Pode ser que sim. Pra mim a situação tá pior do que esteve quando o Flamengo foi eliminado lá. Não, tá mais com isso aí desfalques. Então, vamos ver como é que vai ser se desenvolver aí do jogo entre Flamengo e Bolívar. Mais uma vez, nós não vamos comentar sobre o próximo jogo do Vasco, próximo jogo do Botafogo, porque ainda tá longe. Vai ser no próximo domingo. Tem Libertadores nesse meio da semana aí, então a gente comenta sobre a Libertadores. E aí sim, na sexta-feira, a gente volta a falar aí sobre o Campeonato Brasileiro. Botafogo, isso. Agora, Botafogo e Palmeiras a gente chegou a comentar, né? Vamos comentar, é isso mesmo, a gente não comentou do Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, pra você, o Botafogo venceu o primeiro jogo, Luizinho. Então, próximo jogo, Botafogo e Palmeiras na Libertadores. Eu acho que os dois times convenceram, né? Botafogo goleou o Flamengo, óbvio. Palmeiras também ganhou do São Paulo lá, em casa. Eu vi muito São Paulino também falando, estão fazendo festa porque ganhou do time reserva e tal, Palmeiras entrou em campo e ganhou o jogo, pô. É time que tá brigando na ponta da tabela, fez o que fez. Então os dois chegam com muita moral pro jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado. Como o Jorel já veio antes também, acredito que o Botafogo não tem... Esse time não tem como jogar pra se defender. A realidade é essa. O ataque deles é muito insano. Então vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que o Palmeiras passa. Pode ser um 2-1 Palmeiras aí no pênalti, eu acho que o Palmeiras passa. E você, Jorel? Eu acredito que vai ser um jogo trocado mesmo, mas acho que vai dar um empate, 1-1. 1-1? Eu acho que o Botafogo passa dessa aí. Bom, então os placares aí estão feitos para Botafogo e Palmeiras. Quero pedir perdão ao torcedor botafoguense, eu acabei confundindo com o Fluminense. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, só está disputando o Brasileiro. O Vasco também, então eu acabei confundindo. Quero saber de vocês o craque da semana de uma forma bem rápida. Para você, Jorel, craque da semana. Eu vejo que nessa rodada poderia ter vários craques, né? Teve o Bozelli que fez 2 gols, mas os outros 2 que fizeram... Para mim teve 2, né? O Flanco Lopes, que é do Palmeiras, e o Martins agora, do Matheus Martins do Botafogo. Acho que são 2 jogadores, 2 atacantes que fizeram diferença para os seus times nos clássicos regionais. Então eu ficaria com esses 2. Mas escolhendo um, Matheus Martins. Matheus Martins. E você, Luizinho? Eu vou de Flaco Lopes. O Matheus Martins ficou com nós. Porque Flaco Lopes também jogou o tempo inteiro. Então ele, ao decorrer do tempo, ele fez os 2 gols ali.
foram gols muito importantes, até porque o jogo estava empatado, ele virou o jogo. Então achei que o Matheus Martins fez o gol, mas o placar do Botafogo já estava estagnado também. Mas eu vou com ele porque ele ficou menos tempo em Não que não seja, né, benevolente, é óbvio, mas eu acho que o mais importante foi o gol dos Flaco Lopes. Isso é verdade. E agora o VAR da semana, a polêmica do VAR da semana. É pesado. Eu acho que, como eu comentei, eu acho que o VAR errou naquele lance do Payet ali, né? Mesmo não sendo fora da área, houve o contato. Como o Vasco achou o gol rápido, isso vai cair por balela, mas o VAR nem chamou, cara. O cara pisa, aquilo era falta pra expulsão. Tem um carrinho também do jogador do Botafogo no Vitor Hugo, que ele só vai na perna do Vitor Hugo pelas costas também. É outro que eu acho que era um lance pra expulsão. Só que eu acho que o do Vasco foi ainda pior, porque o Payet tava prestes a chutar pro gol. Sim, Ele já tinha cortado 1-2, era aquela jogada, ou ele ia chutar pro gol, ou ele ia deixar alguém na boa. Então foi uma jogada decisiva e nem chamou, cara. Você não escutou. Na hora o árbitro até pegou a apito, o meu cara tava vendo o jogo e tal, mas, pô, acho que vai chamar, mané. Pô, você não viu nem. Então, essas coisas, são essas coisas simples que às vezes atrapalham o placar. Por exemplo, talvez se ele tivesse dado a falta ali, saído um gol do Vasco, alguma coisa, talvez o Vasco não tinha perdido o jogo. Então são situações que, pra você ter que analisar, como é que o VAR chamou rapidinho no pênalti do Luiz Henrique? Ele já tinha cruzado a bola. O carrinho do Ayrton Lucas não atrapalhou o lance. Mas foi o carrinho dentro da área, o VAR não chamou, datou como faltoso, deu pênalti. Como é que o lance que poderia também mudar o jogo lá, o cara não chama? Então acho que falta um pouco de discernimento aí pra galera do VAR e tem que prestar atenção. Toda vez a gente vem aqui reclamar de um lance, tá ficando complicado, né? É isso aí. É como a gente vem falando, né? Já tá na hora da CBF profissionalizar os árbitros brasileiros, né? Tem vários países aí de primeiro mundo que já fazem esses projetos, até mesmo na Inglaterra, se eu não me engano, os árbitros já são todos profissionalizados. E aqui no Brasil não deveria ficar por trás, porque é um dos maiores campeonatos mundiais. Então, acho que já passou da hora. Mas a gente sabe que se não querem, alguém tá ganhando por trás. Com certeza. Então, assim, tem coisas obscuras aí acontecendo, mas não é a gente que vai falar o que é e a gente não sabe também, né? Que tá acontecendo. Que tá acontecendo. Mas que a gente pensa que por não querer é porque acontece alguma coisa. Concordo com tudo que o Luiz falou do VAR e é isso aí. O VAR da semana, então, você concorda que foi também um lance do Payet aí, né? Sim. Concordo. Lance polêmico, eu acredito que tenha sido o mais polêmico dessa rodada do Brasileirão de fato, e porque o juiz nem foi chamado. Se pelo menos o juiz tivesse sido chamado... Vai lá, olha, eu achei. Aí, ok, mas nem para isso foi chamado, então é a polêmica do VAR, e não do juiz. Exatamente. Não foi interpretação do juiz ali. Teve até alguns VAR no jogo do Palmeiras e São Paulo, mas foi tudo certinho lá, gols anulados, mas esse lance foi crucial ali também em cima do Payet. Foi o lance que podia ter definido o jogo e acabou que por um erro não acabou não concretizando talvez um placar diferente para o Vasco da Gama. Bom, ontem o Marcos Braz deu uma entrevista após o jogo, ou antes do jogo, mas enfim, deu uma entrevista durante esse jogo aí do Botafogo, né? Desse tempo aí de Botafogo e Flamengo, afirmando que estava nas mãos do Michael vir pro Flamengo. Só faltava ele mesmo assinar. Talvez, eu não sei se foi antes do jogo ou se foi depois do jogo do Botafogo. Eu não vou dar palpite aqui sem saber o momento da entrevista. Eu acredito que tenha sido depois. Não, foi depois. Foi depois mesmo? Foi. Talvez tenha sido aquela passada de mão na cabeça pra... Perdeu de 4-1, foi feio, mas olha, tá vindo coisa boa aí. Igual o lance do estádio que sempre aconteceu. Perdeu, mas ó, o estádio tá acontecendo aí, tá vindo o estádio. Então, o Michael, que vai ser um reforço, isso é indiscutível, pro time do Flamengo aí, jogou a responsabilidade pra cima dele, né, Luiz? Ele também, antes, eu não lembro se foi antes, mas foi durante essa entrevista aí, ele dá pra mim, péssimo que ele fez, que ele fala do Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno deu uma entrevista no jogo anterior, dizendo que era um sonho de criança, de ir pra Europa, aquele negócio todo, 28 anos e tal, e toda vez que o Flamengo é pressionado quando acontece algum desastre, vamos dizer assim,
você sempre vê que o pessoal ele fica nervoso, a diretoria e tal. Ele dá uma entrevista completamente tendenciosa, falando que ninguém é criança, de que se é o sonho de criança do Fabrício Bruno, meio que problema dele, tem que saber o sonho do torcedor do Flamengo. Isso gera crise dentro do Acredito que foi muito feia aquela situação ali. E depois, passada de pano, óbvio, veio falar que o Michel já tá quase certo. Isso já é uma coisa que a gente sabia mesmo, né? Que ele tá prestes a assinar. Sobre a questão do Michael, situação que o Flamengo vive. Mas acho que até mesmo se tivesse uma situação melhor, não iria contra. Né, os números dele quando ele saiu daqui foram ótimos. Se vier para jogar o que ele jogou quando passou por aqui, vai ser um ótimo reforço. E você, Jorel, concorda também com isso? Não concordo. É um desvio de atenção para você botar tudo que vem acontecendo de ruim para baixo do tapete. Isso não é uma atitude de homem. No meu ponto de vista, ele poderia ter dado essa notícia antes do jogo ou até mesmo hoje ou amanhã, durante a semana. Isso aí é só para desviar a atenção da derrota do jeito que foi ali pro Botafogo. Pra torcida não ficar ali pegando no pé direto. Dizer, então tá, já que perdeu, vamos botar um jogador aqui à altura pra ver se melhora alguma coisa. Responsabilidade em cima de responsabilidade. O Tite tentando esclarecer. O De La Cruz, foi o que a gente comentou aqui. O De La Cruz disse que não estava muito afim de jogar. Ninguém quer assumir responsabilidade nesse momento. Aí. Então é melhor jogar a responsabilidade para outro ou dizer que outro tá vindo. Foi o que ele tentou fazer com o Fabrício Bruno. Coisa e de o criança. Marcos Braz sendo o cara da diretoria, né? Vice-presidente. Que é o vice-presidente, ele tem que chamar toda a responsabilidade pra cima dele. Não é jogar pra cima dos seus funcionários. E Isso é o aí que é anda ridículo. acontecendo no Flamengo já há bastante tempo. Exatamente. Esse que é o problema do clube de regatas do Flamengo. Acredito que desde a saída de Jesus. Antes teve esse problema, só que depois da saída de Jesus, eu acho que mais intensificou mais ainda esse problema aí. Bom, gente, nós estamos chegando a mais um fim do programa Esportacular. Você deve ter percebido que hoje foi um clima diferente aqui na nossa programação. Mais uma vez, quero deixar as nossas singelas homenagens ao maior apresentador de todos os tempos. Falamos do clássico Silvio Santos aqui, porque eu tenho certeza que ele mudou a história da televisão, mudou a história da internet também, porque a internet foi moldada por conta da televisão. E é um efeito borboleta. Talvez nós estamos aqui hoje comentando, falando, porque lá atrás ele inspirou alguém no meio do esporte, que inspirou outra pessoa, que inspirou outra pessoa, e nós estamos aqui hoje. Então esse efeito borboleta faz com que a televisão mude a todo momento, que a internet mude a todo momento, e é por isso que nós estamos aqui. Então fica nosso carinho ao apresentador Silvio Santos. Foi um final de semana bastante diferente no Brasil inteiro, e vai ser uma semana bastante diferente aí. Então um beijão a todos os fãs, a todos os familiares, e esperamos que o SBT continue sendo o que o Silvio Santos sempre quis que fosse. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe também um comentário. E o comentário aqui sugira o que você quer ver aqui na nossa programação, enfim. Um grande abraço para você, um beijão, muito obrigado para você, Jorel, mais uma vez. Bom dia, Breno, bom dia, Brasil, até mais. E você também, Luizinho, muito obrigado. Valeu. Uma boa semana para vocês e nós voltamos na sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.